Lu Alone falou que o cropped é errado, que uma cristã não deveria usar e gerou polêmica. O cropped, você sabe o que é, gente, que é a barriga de fora. Tem cropped que é a barriga de fora, é o peito de fora. Enfim, ela também falou sobre uma agenda progressista por trás das roupas. E é uma agenda que visa levar os nossos filhos à perversão sexual, ao homossexualismo e por aí vai. Falou, inclusive, que querem colocar roupas unissex nas escolas, né, para justamente isso, para desconstruir as diferenças entre homens e mulheres, o que obviamente facilitaria demais o caminho para que amanhã o filho venha e diga, não, eu nasci homem, mas não sou homem, porque, enfim, essa misturança de sexo, obviamente, e isso começa ali nas vestimentas, e por que não depois se materializar através de homossexualismo. É terrível, terrível, terrível. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre 3 coisas aqui neste vídeo de hoje. Como pode ser polêmico o uso de uma roupa que te deixa pelada? Eu vou falar sobre como que os crentes, né, as crentes, as cristãs, podem hoje se vestir de um modo pior do que garotas de programa de épocas passadas e não sentirem vergonha. Por que isso acontece? Por quê? Por que falar de cropped, gente? Um negócio que... Por que isso é polêmico? Como é que pode? Como chegamos a isso? Vou falar sobre isso. Segundo, sim, vamos dar alguns exemplos de que há mesmo uma ideologia por trás de uma simples roupa. Por meio de um exemplo simples, alguns exemplos simples, vou te mostrar que é verdade, ela está certa, é isso mesmo. Vou falar que é mentira a ideia de que as vestes não significam nada. E por fim, né, eu vou falar que há uma contradição aqui absurda em tudo isso, né? Na fala dela há uma contradição e eu vou te mostrar. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então enviaram, né, um recorte para mim de um vídeo dela, da Lu Alone, e muito, muito legal mesmo. E, enfim, e aí a pessoa que me mandou escreveu assim, pastor, essa mulher, ela disse, essa cristã evangélica disse que cropped é errado. E os crentes surtaram! Como é que pode isso, né? Primeiro, você sabe a origem do cropped? Sabe quem foi o estilista que inventou? Satanás! Óbvio, óbvio. Como é que pode isso, gente? As crentes, né, tão sensuais e pior. Ai, meu Deus, até os homens. Sempre eu tenho que falar isso. Pastor, por que você está falando de veste feminino, não fala da masculina? Porque na Bíblia, quando Deus vai criticar, quando Deus vai dar o padrão de vestimenta, ele nem menciona homem, porque é um pecado intrínseco das mulheres, gente. É uma tragédia que até os homens estejam sensuais. Ai, é um negócio terrível. Mas por quê? Porque as crentes estão tão sensuais. Porque falar de uma coisa óbvia, um cropped, se tornou polêmica. Por quê? Há alguns motivos, mas o principal, para mim, me parece muito claro. Pregação. Uma pregação muito ruim. Lembra de Adão? Adão, ele sente culpa depois que ele peca. Ele sente culpa e aí ele sente vergonha e aí se cobre. Culpa, vergonha e aí ele se cobre. Os homens não sentem mais culpa, consequentemente eles não sentem vergonha e por isso não sentem necessidade de se cobrir. A pregação de hoje, ela é só sobre o amor, apenas sobre consolo. Não tem nada muito sobre arrependimento. Falam da graça, mas é uma graça barata. Vamos lembrar. Paulo disse assim, lá em Gálatas, a lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. O que nos leva a Cristo, diz Paulo, a lei. O que Paulo está dizendo com isso? É expor os mandamentos. E quando você expõe os mandamentos, o que acontece com as pessoas? Elas se sentem envergonhadas com seus pecados. E elas se refugiam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação da graça, ela é a cereja do bolo. É óbvio que o objetivo é levar a graça. Mas o que leva as pessoas à graça? A concepção de que elas são pecadoras, de que elas não merecem coisa alguma, elas não podem ser salvas por elas mesmas, por nada do que fazem, elas não podem se santificar por elas mesmas. O que leva as pessoas a essa concepção? De que elas são falidas, pecadoras, malignas, precisam de Cristo para serem justificadas, precisam de Cristo para serem santificadas, precisam de Cristo para serem salvas e precisam de Cristo para que a vida delas seja diferente. O que leva as pessoas a essa percepção? A lei, a exposição da lei. A lei nos serviu de mestre para nos conduzir até Cristo. Mas eles só falam da graça, só falam do amor, do consolo. Paulo fala da graça lá em Romanos. Paulo fala da graça o tempo todo. Mas lá em Romanos, ele está pregando o evangelho. Paulo só começa a falar da graça, da justificação pela fé, no capítulo 4. Até ali,
ele expõe a lei. Ele fala dos pecados dos homens, não há um justo sequer. Todos vocês, judeus e gentios, todos vocês cometeram pecado. E ele começa a expor a lei e mostrar que todos, ambos, judeus e gentios, eles precisam da graça. Por quê? Porque ambos quebraram a lei. Mas como Paulo leva os homens à percepção da graça? Primeiro, ele expõe a lei. Ele expõe o pecado dos homens. Lembra como Jesus pregou? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, falar da lei é falar da mensagem de arrependimento, é expor os pecados. É chegar lá e falar, ó, isso aqui é pecado, pecado por causa disso. Alguns dizem que foi John Wesley que disse que a pregação é 99% lei e 1% graça. Talvez a proporção esteja exagerada, mas é isso mesmo. A pregação, uma parte dela, é expondo a lei de Deus para mostrar a nossa falência. E aí, então, para que os ímpios se convertam e vejam que estão doentes e busquem um médico. E para que os crentes também percebam, meu Deus, eu não posso cumprir isso por mim mesmo, eu não consigo, eu preciso da graça, eu preciso de Cristo. Esse é o objetivo, mas você não vê muito isso hoje. Você não vê, por exemplo, uma exposição do porquê a roupa atual é sensual, e aí se expõe isso. Vou dar um exemplo. Uma vez eu falava sobre uma pregação, esse exemplo mesmo sobre roupa, na minha igreja. E aí, um irmão, uma pessoa que estava vindo na igreja há pouco tempo, ela ouviu a pregação e ela ficou com vergonha. Tá vendo o que Adão sentiu? Então, a pregação, a culpa, as pessoas acham que a culpa é ruim. Depende, né? A culpa gerada pelo Espírito Santo é boa. A culpa que o Espírito Santo... Paulo diz isso, que há uma tristeza que ela é do Espírito. É o Espírito nos convencendo de pecado, gerando culpa. Por quê? Para que daí, então, a gente busque a redenção em Cristo Jesus. Mas é fundamental esse sentimento. O problema é que as pessoas estão na lama e não sentem culpa em relação ao seu pecado. Estão completamente sujas e não sentem culpa. E os pastores, ao invés de despertarem a culpa dessas pessoas, eles apenas colocam essas pessoas para dormir com a mensagem de consolo, de amor, e não despertam a consciência dessas pessoas. Então, a lei, a pregação de Jesus, ela começa com arrependei-vos. Ela fala do reino dos céus no fim. Mas é necessário arrependei-vos, expor os pecados mais idolatrados de nossos dias. Não se expõe, não se condena, não se critica os pecados. Porque, e quando alguém faz isso ainda, seu legalista, seu fariseu, os fariseus é que eram assim, eles que criticavam. Não é, lembra que Jesus pregou sobre arrependimento, ele expôs os pecados dos fariseus. Então, esse é o grande problema. As pessoas não têm mais vergonha porque não sentem culpa em relação aos seus pecados, porque não há pregação genuína do Evangelho. É só essa pregaçãozinha água com açúcar. Por isso as pessoas não sentem culpa. Segundo, então, vamos lá. Segundo ponto aqui do vídeo de hoje. As roupas não significam nada, não é? A Lu Alone disse que há uma ideologia por trás. O pessoal querendo colocar roupa unissex na escola para no final levar o quê? Os nossos filhos a falarem, não tem diferença de sexo não, eu posso ser homem, posso ser mulher. Então, é mentira essa ideia de que roupas não significam nada. Eu tenho uma série aqui sobre isso, explicando em mais detalhes. Mas sim, sempre há interesses, sempre há ideologias por trás de cada roupa. Vamos dar um exemplo, eu fiz um vídeo aqui sobre isso, assista o vídeo de maneira completa, mas só uma palhinha desse vídeo. Calça rasgada, é o famoso jeans destroyed, ou seja, jeans destruído. Então, quando você pesquisa a origem desse jeans destruído, jeans rasgado, sempre emerge alguma coisa como rebeldia, revolta e quebra de padrões. O jeans rasgado ele foi um grande símbolo de protesto contra a cultura americana, cultura muito influenciada pelo cristianismo. Então vamos lá, um exemplo. O casamento. O casamento é um valor absoluto, é um padrão que vem de Deus. É a coisa certinha a se fazer, é a coisa certa a se fazer. De modo que tudo que foge desse padrão é uma destruição, é estragar o que Deus construiu. Então, homossexualismo, fornicação, todo tipo de perversão sexual é uma destruição do modelo estabelecido por Deus na Escritura, que é o modelo certinho, arrumadinho, como uma roupa bem arrumadinha. Então, esses padrões, ou melhor, esses vícios são fraquezas, são uma destruição do padrão de Deus. Mas o movimento de contracultura lá nos Estados Unidos rejeitava a ideia de que os comportamentos deles pervertidos sexuais que eles eram, que aquilo ali era um vício. Não, e eles passaram a se vangloriar de seus vícios. E, obviamente, essa ideia se refletiu no guarda-roupa. Se antigamente alguém tivesse uma calça rasgada, o normal seria consertá-la ou aposentá-la. Agora não. Se rejeitamos Deus e não há mais padrão de certo e errado, de coisinha certinha e coisinha destruída,
Você não precisa sentir mais vergonha do seu comportamento sexual destruído e nem da sua calça destruída. Afinal, isso de destruído, de certo ou errado, isso não existe. O que importa é o que a gente gosta de fazer. Tá vendo como que uma simples peça de roupa, um estilo aí, retrata uma ideia? Ou pensa também, por exemplo, na origem das calças para mulheres. Teve a mesma coisa, uma ideia feminista por trás, em que ambos eram iguais porque não vestiram as mesmas roupas. Assista ao meu vídeo sobre isso. Ok, mas em terceiro lugar, sabe o mais doido disso? Né? Que uma pastora esteja criticando o feminismo. O que eu acho legal, maravilha, ainda bem que critica o feminismo, mas, e por sinal, o trechinho que eu assisti do vídeo, muito legal, muito legal. Mas olha que coisa, né? É verdade, não é? Que o feminismo, por conta do feminismo, o guarda-roupa está endemoniado. Então, ou seja, essa ausência de diferença entre homem e mulher, isso tem a ver com o feminismo. A ideologia de gênero, eu explico lá no meu vídeo sobre ideologia de gênero, a ideologia de gênero tem origem no feminismo. Então, olha que coisa, essa ausência de diferença entre homem e mulher ali no guarda-roupa é fruto do feminismo. A pastora, né, Lu Aloni, ela é pastora, ela disse isso. Mas é louco isso. É uma coisa doida. Ela disse, né, no vídeo que como que o feminismo entrou nas igrejas. É mesmo. É mesmo. Olha que louco. O feminismo diz que somos iguais. A gente não é, mas somos iguais. E que nós devemos, então, se somos iguais, fazer as mesmas coisas, inclusive ter o mesmo guarda-roupa. Por que não, né? Por que não? Então é doido que ela diga isso, né? Ó, Deus nos fez diferentes, portanto, não podemos vestir as mesmas roupas. Mas não note que o pastorado feminino é exatamente uma quebra disso que ela está falando. Porque o pastorado feminino é uma desobediência ao que Deus estabeleceu. Deus nos fez diferentes. Está lá em 1 Timóteo 2,12. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Ah, isso aqui é para a época. Não, Paulo então diz assim, por quê? Usa uma conjunção explicativa para explicar por que ele havia dado a ordem. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão. E olha que coisa interessante. Como que o feminismo é a mãe, o pai, alguma coisa do pastorado feminino. Wayne Grudem, no seu livro Feminismo Evangélico, vai dizer que até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Mas olha que coincidência. Em 1848, aconteceu a primeira reunião feminista lá em Seneca Falls. Em 1848 surge a primeira reunião feminista, dizendo, somos iguais. Em 1850, começa a surgir pastoras. Olha que coincidência. Mas o autor diz que de 1850 até 1950, 98% das igrejas se conservavam assim. E aí, a partir da década de 50, principalmente da década de 60, começa a explodir a quantidade de pastoras no mundo. E olha que coisa interessante então. Bem na década de 60, acontece a segunda onda feminista. E aí o autor diz assim, até antes do movimento feminista, nenhuma igreja no mundo tinha dúvidas. Não havia polêmica sobre 1 Timóteo 2,12, mesmo porque em toda a escritura você não vai encontrar uma pastora. Mas assista o meu vídeo, eu falo sobre isso em mais detalhes na minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Então, ou seja, Paulo aos Coríntios fala a mesma coisa, né? Ele fala sobre a mulher ficar em silêncio na igreja. Então, assim, são passagens claras, aí vem aquela desculpinha, é cultural, já expliquei aqui. Os gays também usam o mesmo argumento, sabia? Eles dizem, não, esse negócio... O Paulo, quando falou sobre homossexualismo, era uma questão cultural. E aí, com a ideia do argumento cultural, se elimina quase tudo aí. É claro que em algumas questões existe a mesma questão cultural, mas aqui não há. Paulo diz explicitamente, não permito que a mulher ensine, porque primeiro foi formado Adão. Ele remete não à questão da cultura, mas à Gênesis. Então, assim, é doido um negócio desse. Né? Que já, graças a Deus por isso, mas é doido que até pastores estejam notando. Esse negócio de roupa igual aqui, esse guarda-roupa tem a ver com feminismo, hein? Esse negócio de roupa igual, os dois usando a mesma roupa, isso aqui é feminismo. E não notem o feminismo no ministério. Né? Não notem, porque o dogma do feminismo, o dogma central é somos iguais. Se somos iguais, por que não vestir as mesmas roupas? Por que não termos as mesmas funções no ministério? Por que não pastoras? Inúmeras pastoras então estão percebendo o feminismo. Mas por que as pastoras não percebem que o seu pastorado é fruto do feminismo? Pastoras, voltem para casa, tenham filhos. Se vocês fizerem isso, vocês não estarão querendo disputar conosco nos púlpitos. Sabe por quê? Não é porque vocês sejam inferiores. É porque vocês terão uma congregação tão grande em casa que não vai sobrar tempo para pastorear em outro lugar. Nós temos aqui 4 filhos.
que eu acho muito pouco. Mas enfim, minha esposa tem tanto trabalho que nem em seu pior pesadelo ela almejaria o meu trabalho. E sabe, não é por acaso que essas ideologias esquerdistas estejam tomando conta de inúmeros lares cristãos, até de pessoas que eu acredito são piedosas. Não é por acaso que essas ideologias têm tomado tanto espaço nos lares cristãos. As cristãs estão fazendo tanta coisa longe de seus filhos que não tem sobrado muito tempo para pastorear o rebanho mais importante que elas têm, a própria casa.